Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, iremos a Nazaré, a cidade de José e Maria, onde o arcanjo Gabriel anunciou o nascimento do Filho de Deus. Nazaré também é o local onde Jesus cresceu em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens, desde que voltou do Egito. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Nazaré, cujo significado, segundo a tradição, a flor, alonga-se nos primeiros contrafortes dos montes da Galileia, um terraço verde pontilhado de casas brancas, olhando para a planície de Esdrelon. A lembrança de algumas entre as mais belas páginas do Evangelho brota espontaneamente. A Anunciação, antes de mais nada. A volta de José, Maria e Jesus depois da fuga do Egito. A infância e a juventude de Jesus, que aqui cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, que aqui morou até começar sua vida pública. Dos ensinamentos de Jesus na sinagoga e sua expulsão, narrada por Lucas. O anjo disse: "Não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que tu ficarás grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Encontramos-nos a menos de 20 metros da gruta venerada, porém fora da Basílica Moderna da Anunciação. Ao nosso redor, as cavernas da antiga aldeia de Nazaré, que foram achadas nas escavações arqueológicas, na mesma ocasião em que foi estudada a Gruta da Anunciação. A grande Basílica da Anunciação, que está ao nosso lado, testemunha uma longa série de edifícios religiosos, especialmente cristãos, que nos levam sempre mais próximos no tempo às épocas primitivas. A atual Basílica, consagrada em 1969, tem mais ou menos o mesmo tamanho, as mesmas dimensões da Basílica antiga. Trata-se da monumental Igreja dos Cruzados, construída pelo príncipe Tancredi em 1099, para incorporar os vestígios antigos. Os capitéis elaborados, que reproduzem as vidas dos apóstolos e cenas simbólicas, agora em exposição no museu local, expressam com eloquência a magnificente arquitetura com a qual os cruzados quiseram homenagear o lugar sagrado. O edifício foi gradativamente abandonado a partir da vitória dos sarracenos de Saladino, no século XII, até que, em 1620, o emir druso Fakhr ed-Din concedeu aos franciscanos a reaquisição do lugar. Aí, os frades, em 1730, ergueram uma modesta igreja dedicada à Anunciação, com a ábside maior sobre a gruta venerada. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infunde em nosso espírito a tua graça, Senhor. Tu, que ao anúncio do anjo, nos revelaste a encarnação de teu Filho. A Gruta do Anúncio, situada na Basílica Inferior, tem paredes rochosas, assim como o teto em que foi retalhada a abóbada, provavelmente no IV século, quando na frente da gruta foi erguida uma igreja bizantina, da qual são visíveis a ábside e parte dos pisos em mosaico. A área encobrira um edifício sagrado anterior, do qual sobrevivem notáveis restos arquitetônicos. Cada um dos edifícios eclesiásticos construídos neste lugar foi, de alguma forma, sempre edificado ao redor, ao lado da gruta, como querendo englobá-la dentro de um complexo digno de veneração. Um complexo que os peregrinos chamavam, talvez de maneira um tanto simplória, de Casa de Maria. Com efeito, uma parte desse complexo, a parte mais antiga, representa realmente os ambientes domésticos que poderiam ser, sem dúvida, os restos da Casa de Maria. Na época, Nazaré era uma aldeia rural de pequenas dimensões e pouca importância.
As casas consistiam em cavernas naturais, em cujas frentes eram agregados outros ambientes em alvenaria. Com certeza, a gruta parece ter sido bastante transformada ao longo dos séculos pela veneração, pela devoção dos peregrinos, mas algum elemento antigo que demonstra seu uso doméstico permaneceu até hoje. Há vestígios dos silos onde se colocava o trigo colhido nos campos. Há vestígios dos tanques onde era recolhida água, ou para o uso doméstico. Ou então, trata-se de tanques grandes, como cisternas. Ou ainda para os banhos nas habitações, dos quais se sabe que os israelitas faziam muito uso por causa da legislação que exigia, em alguns momentos, o banho ritual. Traços de decorações, afrescos, mosaicos, grafites nos rebocos das paredes testemunham o culto na gruta sagrada através dos séculos. Os mosaicos são conservados no lugar em frente à própria gruta. Neles, vê-se uma cruz no meio de uma coroa que indica a vitória da cruz. Um pensamento que devia ser muito familiar na época do imperador Constantino, quando o cristianismo conseguiu, afinal, vencer a sua batalha contra o paganismo dominante no império. No museu, entretanto, temos grafites mais simples, encontrados nos rebocos das peças arquitetônicas que pertenceram a esse edifício mais antigo. O mais importante remonta ao século II e III e leva a incisão do nome de Maria, acompanhado por duas letras gregas, Chi e Y, abreviatura da saudação do anjo, Kyrie, alegra-te. Alegra-te, Maria. As primeiras palavras da Ave Maria, a mais antiga invocação à Virgem. Ao lado da Gruta da Anunciação, a capela do Diácono Conone, o nome é visível do mosaico aqui descoberto, possui paredes encobertas por várias camadas de reboco pintado com vestígios de decorações florais. Aproximadamente a 200 metros da Basílica da Anunciação, a Igreja de São José ou da Sagrada Família foi erguida pelos franciscanos em 1914 sobre as ruínas de uma igreja anterior, por sua vez, edificada sobre aquela que se supunha ser a casa e oficina de José. Anteriormente, Arculfo, peregrino na Terra Santa no século VII, tinha aqui localizado uma igreja, chamada da Nutrição, edificada sobre a casa onde morava a Sagrada Família. A Igreja de São José guarda vestígios das antigas habitações da aldeia. Cavernas, cisternas, um tanque mosaicado com degraus, talvez uma fonte batismal ou uma antiga banheira ritual. Nazaré hoje pode nos dizer o mesmo que nos dizia ao tempo de Jesus e de Nossa Senhora. Nossa Senhora Maria, tão simples que dava alegria e felicidade à sua pequena família pequena. Hoje em dia quer nos dizer que realmente a paz, a alegria iniciam na família. Conhecer Nazaré é uma forma de homenagear Maria, neste mês dedicado a ela. No próximo programa, vamos a Encarem, o lugar do encontro entre Maria e Isabel. Até lá!